obrigada por te oferecer a falar. Eu vou só apresentar o Lucas, é mestre em Direito pela URGS, ele é coordenador jurídico do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo e ele é integrante da Comissão de Direito Público desde o início. Então, eu fico muito feliz que hoje quem vai conduzir o início dos debates é você. Com a palavra, o Lucas. Bem, eu fico muito feliz aí por compor essa comissão e não só ter recebido aí o convite, mas pela confiança, né, nesse momento de fala. Eu inicialmente, então, saúdo a todos e aí o nosso ritual comum no direito, né, vamos observar as formas, né, mas não demais para não perdermos tempo. Mas, enfim, eu gostaria de saudar, e aí, especialmente em nome de algumas pessoas, primeiramente, a mediadora do evento, né, e presidente da Comissão de Direito Público da OAB, a Sinara, os demais integrantes aí da comissão, na pessoa da vice-presidente, a Fernanda Souza, aos integrantes da Associação de Procuradores também do município de Novo Hamburgo. E aí, não sei se o Bruno está aí por perto, Fernanda, mas na pessoa do Bruno Brinker, né, que é uma entidade parceira aí da comissão, aos colegas advogados aí público-privados, gestores públicos, vi aí que participando do evento nós temos aí alguns secretários, temos alguns servidores que trabalham diretamente com licitações e contratos, inclusive ali no IPAZEM, né? Então não vamos precisar repetir depois tudo que nós conversamos aqui lá dentro do IPAZEM, isso já há pouco, um bom tempo. E, enfim, aos demais interessados aí que se fizeram presentes, que reservaram tempo e energia para debater, né? Enfim, esse tema que não é fácil, é um tema espinhoso de direito público, ou mesmo para quem queira dar os passos iniciais na matéria, né? Então, a minha proposta aqui é de tentar expor o conteúdo de um modo acessível a quem seja principiante, mas, ao mesmo tempo, complexo o suficiente para que traga uma aprendizagem aí a quem já trabalhe com a matéria. E, primeiramente, né, então, acho muito importante fazer uma contextualização da fala. Nós estamos na primeira reunião virtual temática da Comissão de Direito Público da OAB de Novo Hamburgo do ano de 2020. E isso tem um significado, né? E essa fala se enquadra nesse contexto e nesse significado. Que nós podemos ver aí ao longo do último ano é que até março de 2019, pelo menos no que me consta, né, nós não tínhamos na região do Vale dos Sinos aí um espaço de congregação da advocacia pública e da privada com atuação em direito público. E o que pude perceber, né, que essa comissão ela tem um grande mérito justamente num escopo de privilegiar debates nessa matéria, né, agora acessível aí a todos por meio da plataforma Zoom, mas também por proporcionar um espaço de diálogo e de aproximação que gera os mais diversos resultados dentro e fora da comissão, né? E esse encontro de hoje é um exemplo disso. Nós temos aqui pessoas que já participam há muito das reuniões da comissão, nós temos aí advogados públicos, privados, outros servidores que nunca tiveram essa oportunidade e que, enfim, se interessaram em um tema que então, nos propusemos a expor para fins de cumprirmos um papel, né? Um papel social, um papel cidadão, de irmos além da OAB de Novo Hamburgo naquilo que produzimos, naquilo que pensamos, e nesse sentido, essa fala, nesse contexto, essa fala se enquadra. Nós tivemos aí no ano passado pessoas trazidas de impacto nacional, regional, para fins de oxigenação das ideias aqui no município e na região. Nós
nós tivemos que lidar com problemas reais, aí, com alguns produtos sendo produzidos a partir das nossas discussões, como minutas de projeto de lei, né? E nós, repetindo novamente pela importância, nós tivemos aí uma efetiva troca de ideias, né? E isso merece ser ressaltado para fins de um aprimoramento aí da gestão pública e mesmo do conhecimento do cidadão sobre aquilo que lhe toca, né? Nós estamos tratando de direito público, de questões de interesse público, então são questões que tocam a todos, né? Nós inauguramos com esse evento uma nova fase de maior diálogo com a comunidade, de como mencionei antes, um maior alcance, né, naquilo que se produz, e de fato esse momento ele exige mais do que nunca esse tipo de atividade, né? E fico muito feliz nesse sentido que nós temos aqui gestores públicos, pessoas que conduzem licitações e contratos participando desse evento. Porque se exige hoje do poder público, mais do que nunca, eficiência, eficácia e efetividade, né? São 3 palavras bastante batidas, mas elas sempre precisam ser relembradas. O poder público, quando pratica seus atos, ele deve agir com eficiência, né, que é despendendo o menor número de recursos possível, de tempo, recursos patrimoniais stricto sensu, lato sensu. Nós temos aí uma necessidade de eficácia, de um alcance dos objetivos que foram propostos com o ato praticado, e nós temos aí uma necessidade de efetividade que seria uma confluência desses dois, que seria um atingimento do objetivo a partir do ato com o menor número possível de recursos, né? E nós estamos entrando numa época de recursos escassos. Recursos escassos por uma questão de recessão econômica, que é consequência aí da pandemia imediatamente vivenciada. Essa recessão tende a se agravar e ela, com toda certeza, trará reflexos no âmbito social, com uma maior necessidade de atuação do poder público, ao mesmo tempo que isso trará uma necessidade de adaptação das estruturas e uma necessidade de resultado com o pouco que se tem, porque a arrecadação também diminui, obviamente, num período de recessão econômica. E um dos temas que é muito importante, justamente nesse sentido, para essa gestão pública eficiente, eficaz, efetiva, em tempos de pandemia, é o das licitações dos contratos administrativos, que é o tema que nós nos propusemos a abordar no dia de hoje. Eu procurarei aqui fornecer alguns subsídios, né, para que nós possamos pensar e se aprofundar no assunto, porque, de fato, a matéria é vasta, nós temos muito a discutir em cada um dos pontos que eu trarei, mas pretendo, ao final da exposição, que todos saiam com um pouco mais de conhecimento sobre aquilo que se propôs abordar, que são, em especial, as novidades legislativas e as suas perspectivas em matéria de licitações e contratos administrativos. Para isso, eu dividi a minha abordagem em 3 pontos, né? O primeiro desses pontos, ele é justamente para o maior alcance da linguagem, e ainda numa intenção de contextualização, um momento de ressaltar a importância do tema. Qual é a importância do tema licitações e contratos administrativos nesse período que nós estamos vivendo? E qual é a necessidade de edição de nova legislação pensada para essa realidade? Após esse momento, nós passaremos ao segundo, que visa tratar das competências, da questão da constitucionalidade formal e material dos diversos atos normativos que são editados na União, Estados, Distrito Federal e municípios, de modo que em matéria de licitações e contratos, é claro, para enfrentamento à Covid-19, de modo que nós possamos, então,
com subsídios que eu passarei nesse ponto, analisar conforme aprouver, caso a caso, né? Porque com toda certeza nos foge aqui, em questão de tempo, analisarmos norma por norma, ato por ato, tendo em vista aí os milhares de agentes federativos existentes no nosso país. Então, aqui a proposta é de trazer alguns elementos que precisam ser, em relação aos quais nós precisamos ficar atentos, de modo a não incorrermos, quando participamos da elaboração desses atos normativos, em inconstitucionalidade, ou de modo mesmo a colaborarmos no controle jurídico desses atos, ou controle mesmo social como cidadãos, para fins de que cada ente federativo não incorra aí em inconstitucionalidades, né? E com isso, nós passaremos ao terceiro momento, que é o de abordarmos as novidades legislativas no âmbito nacional e as suas perspectivas, né? Aqui, por uma questão de utilidade a todos, né, que se fazem presentes, e por uma questão mesmo de importância e de impacto em cada ente federativo, o nosso foco será nas novidades legislativas de âmbito nacional, né, que afetam cada um dos entes e, portanto, a todos nós. Para isso, nós vamos analisar com mais atenção a Lei 13.979 de 2020, com as suas inovações, e também algumas medidas provisórias que acabaram afetando aí, sim, a questão das licitações e contratos administrativos. Adentremos aí, então, no primeiro tema, e já vou avisando que a densidade dos pontos ela é crescente. Então, aqui, inicialmente, vamos uma velocidade mais tranquila para, ao final, podermos aí ver em detalhes mais técnicos as questões ligadas a essa matéria. Nós temos uma importância, então, como eu afirmei anteriormente, dessa questão da gestão pública eficiente, eficaz, efetiva, e especialmente aí na matéria das licitações dos contratos administrativos, né? E para isso, nós precisamos partir do básico, que é a Constituição da República, que lá no seu artigo 37, inciso 21, traz a questão de que a administração pública direta, a indireta, de quaisquer dos poderes, de quaisquer dos entes federativos, contratará o quê? Obras, serviços, compras e alienações, em regra, mediante processo de licitação, excepcionando-se aquilo que for ressalvado em lei, né? E isso é o ponto de partida aí para essa compreensão sobre a importância dessa matéria. Nós temos ainda na Constituição o artigo 175 caput, que vai falar sobre a obrigação do poder público, de forma direta ou indireta, né, através de concessões ou permissões, de também, sempre através de licitação, realizar a prestação de serviços públicos. E com isso, encerramos aí essa contextualização na Constituição. Mas temos também a legislação, aí, na Lei 8.666, no artigo 3º, para ser mais específico, nós temos ali alguns objetivos do processo licitatório, que é a garantia de isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a administração, e um objetivo que até é bastante esquecido quando se elaboram os editais e quando se fazem, então, se constroem os critérios para fins da seleção da proposta, que é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. É incomum nós verificarmos hoje, principalmente nos municípios, estados e Distrito Federal, licitações que tenham deem alguma prioridade para esse último objetivo. Mas, enfim, temos esses objetivos e gostaria de frisar aqui a questão da seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Então, o processo licitatório, ele tem objetivos e ele tem um ponto de chegada. E esse ponto de chegada é a realização do contrato administrativo, com o particular.
para fins do quê? Essa seleção da proposta mais vantajosa. Eu diria que os outros objetivos eles acabam estando interligados, né? A seleção da desenvolvimento nacional sustentável, ele está embutido no conceito de proposta mais vantajosa. A questão da isonomia, ela deve ser observada, ela é um fim, considerada como um fim diretamente pela 8666, mas ela acaba também sendo um meio, porque a isonomia precisa ser respeitada para fins de, respeitando-a como requisito essencial, nós chegarmos à seleção da proposta mais vantajosa e realizarmos a contratação. Então, como ponto de chegada, temos aí esse contrato administrativo, que se diferencia das demais espécies por várias características, né? E aqui algumas delas precisam ser destacadas, que são a questão do contrato administrativo ter um escopo necessariamente relacionado com o interesse público. Então, aqui nós não vamos ter um contrato de locação da administração pública, um contrato regido pelo direito imobiliário, com regência também pelo Código Civil. Nós teremos, sim, o Código Civil regendo supletivamente as questões ligadas a contratos administrativos. Porém, por esta relação direta com o interesse público, com uma predominância do direito público, inclusive na regência do contrato, nós teremos aí algumas peculiaridades e dentre elas está a posição de supremacia da administração, com cláusulas exorbitantes, pelas quais a administração se arroga alguns poderes em relação ao particular. Temos aí a questão dos contratos serem consensuais em regra formais, e também em regra, porque se admite exceção, intuito personae. Nós temos aí algumas possibilidades de subcontratação, mas em geral se contrata e se espera que aquele que foi contratado preste os serviços. Feito esse esclarecimento sobre os contratos administrativos, nós podemos afirmar o quê? Que por meio, então, dessas licitações desses contratos administrativos, a administração pública vai entabular com os particulares direitos e obrigações para quê? Para cumprir com essas diversas finalidades constitucionais e legais que lhes são atribuídas a ele, Estado, a ele, Poder Público, a ela, administração pública, que dá execução aos atos do Estado nos diversos poderes, né? Então, seria inconcebível, sob a nossa Constituição e sob a nossa legislação, o cumprimento hoje de todos os deveres do Estado, e ainda mais considerando a nossa realidade complexa como o cumprimento de todos os deveres do Estado relacionados a essa satisfação do interesse público, sem que a iniciativa privada concorra para essa finalidade. Nós temos uma complexidade social, uma complexidade econômica, uma mudança de paradigmas mesmo na gestão do Estado, que reclama hoje uma atuação em colaboração entre o poder público e a iniciativa privada. E não é diferente no tocante aí ao enfrentamento da pandemia decorrente da Covid-19, né, da doença do coronavírus. Então, para isso, também se faz necessário essa colaboração aí entre o poder público e a iniciativa privada, na realização dessas licitações e na entabulação desses contratos. Nós vivemos um contexto, então, diferenciado, e esse contexto ele traz o quê? Ele traz custos e riscos, novos custos e novos riscos. E novos custos e novos riscos, inclusive, na condução das licitações dos contratos administrativos. Então, se nós simplesmente aplicarmos a legislação no seu molde ordinário, nós teremos um sério problema, porque não só a interpretação das normas anteriormente existentes pode se mostrar insuficiente diante desses novos custos e desses novos riscos, como também a própria legislação, caso não editada, nova legislação,
seria insuficiente por não ter sido pensada para esse contexto, por não ter sido pensada para lidar com estes custos e riscos, né? E aí eu vou ficar com alguns exemplos aí de custos e riscos trazidos por essa realidade. Algumas consequências possíveis, danosas, na demora. Se cada hora que nós vivenciamos sem uma determinada obra, sem um determinado bem ou serviço, pode significar aí o quê? O agravamento da pandemia, pode significar a perda de vidas, que são danos insubstituíveis, danos irreparáveis, melhor dizendo. Nós temos possibilidade de consequências danosas em recursos humanos. Foi comentado ali pela Letícia a questão da informatização dos processos e uma tentativa da administração de evitar ao máximo aí o manuseio do papel. E, de fato, o manuseio do papel ele pode trazer alguns problemas, né? Se nós seguirmos praticando a administração como sempre foi praticada, a transmissão, com certeza, tende a aumentar desse vírus, né? Pode ocorrer o quê? O envolvimento demasiado dos agentes públicos com o procedimento licitatório e a contratação, de modo a que deixem de atuar em outras questões que podem, no momento, ser prioritárias em relação a essa matéria, por uma questão de custos, de danos, caso não se dediquem a essas outras matérias e temáticas. A questão da contaminação dos servidores que manuseiam esses processos, que precisam observar todas as formalidades, pode gerar perdas temporárias de recursos humanos, aí, com afastamentos, pode gerar perdas permanentes, com vidas, né, e com recursos humanos que seriam dificilmente substituíveis aí em curto prazo, né? Não é assim para o chamamento de novos servidores nesse contexto, e mesmo para que aprendam do zero a realizar os atos, num contexto em que as pessoas estão mantendo distanciamento. Então, enfim, temos várias outras, mesmo problemas de recursos humanos em iniciativa privada, que também tem que participar desse processo, tem que participar de cada fase, tem que se fazer presente, eventualmente, numa licitação presencial, que tem que ir lá apresentar a papelada, verificar documentação apresentada pelos concorrentes, impugnar decisões da comissão de licitação, e gerando-se problemas para a iniciativa privada, nós vamos ter problemas também para a administração pública, porque no momento que nós tivermos perdas em recursos humanos e perdas em oferta de bens, serviços e de realização de obras, nós vamos ter diminuição da concorrência. Nós vamos ter, eventualmente, formação de cartéis, nós vamos ter vícios de mercado sendo criados, e com isso a administração perde, a sociedade perde. Perdemos patrimônio público. Enfim, fora, é claro, a questão dos procedimentos das perdas patrimoniais stricto sensu, né? Porque o que vem acontecendo em muitos casos? Vai lá o pregoeiro, faz uma pesquisa de mercado, pega as cotações e o preço é R$10 do bem, do insumo, R$10. Aí vai lá, realiza todos os demais procedimentos necessários até o início da fase externa do processo licitatório, publica o edital, apresentam os privados as suas propostas, e o preço já é totalmente outro. O preço, nesse período, aumentou. Houve por essa demora, ou por uma impossibilidade pelos trâmites habituais de uma compra rápida daquele bem, que era necessário, ele hoje custa muito mais do que custava há 3 dias atrás, há 4 dias atrás, há 2 semanas atrás. Porque nós bem sabemos que esses processos muitas vezes demoram até mais que isso, entre a pesquisa de mercado e a realização das apresentações das propostas na fase externa da licitação. Então, se esses custos e esses riscos eles geram grandes uma situação de normalidade, nós vamos ter
E lembremos aqui, considerando inclusive os diversos problemas que já existiam na legislação. Nós estávamos longe de ter uma legislação perfeita e adequada aos problemas, à complexidade social, à complexidade econômica do mundo em que vivemos, e mesmo as questões tecnológicas que hoje existem para fins de possibilitar um ganho em eficiência, eficácia e efetividade nas licitações e contratações. A nossa legislação era bastante defasada, e é ainda bastante defasada nesse sentido. Então, apesar desses diversos custos e riscos que nós já tínhamos, nós vamos ter um agravamento, então, ainda maior nesse período, considerando-se o excesso de formalidades que já eram impostas aí a quem tem que conduzir esses processos. E aí o quê? Como nós precisamos responder diante disso? Né? Nós precisamos responder com uma atividade interpretativa e de aplicação da legislação vigente de modo inovador, porque nós temos uma nova realidade, nós temos novos problemas, a norma se perfaz também nos fatos da vida, a norma não é desligada do contexto em que se aplica, então nós precisamos realizar uma interpretação, por vezes, fugindo dos cânones habitualmente utilizados, mesmo pela jurisprudência ou doutrina, o que é arriscado sim, mas a devida fundamentação jurídica é mais necessária do que nunca quando nós estamos no âmbito do risco, quando nós estamos no âmbito da necessidade de criatividade, de inovação, para justamente causarmos o menor dano e promovermos o maior ganho. Sempre, obviamente, observando a legislação, sempre usando os cânones jurídicos, de modo bem fundamentado, é claro, mas há sempre um espaço de inovação quando a realidade é nova. E o segundo ponto, além da interpretação e aplicação, que é um tema que fica para outro momento, da inovação, da interpretação e aplicação, nos foge aqui da nossa abordagem essa questão, que vai envolver aí, inclusive, uma análise mais pormenorizada das alterações na LINDB, promovidas em 2018, em matéria de direito público. Nós temos também aí uma necessidade de uma legislação pensada para essa realidade. E dado todo esse contexto, todos esses fatores, é que nós podemos perceber, então, essa importância desse tema, licitações e contratos em tempos de pandemia, né? E qual é a importância também da necessidade de edição de legislação pensada para essa realidade. E com isso, me dou por satisfeito nesse primeiro ponto, e como o subtítulo revela, né, o objeto da nossa abordagem são justamente essas novidades legislativas que são da maior importância para nós podermos tratar desse tema. No tocante às novidades legislativas, como eu havia prometido, nós iniciaremos trazendo os subsídios necessários para fins de que cada um de nós possa analisar qualquer norma que convém analisar para fins de aferirmos a sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade no tocante a normas que dispõem sobre licitações e contratos administrativos e enfrentamento à Covid-19. O que nós vimos com a pandemia foi justamente uma profusão desses atos administrativos, né? Nós vimos aí leis, decretos, resoluções, portarias, enfim, os mais diversos atos sendo editados os mais variados entes federativos. Então, tudo quanto é município, todos os estados, Distrito Federal, União, editaram leis, mas mais comum que isso, editaram decretos. Uma infinidade de decretos foram editados para fins de tratarem das questões em geral de proteção à saúde, e alguns desses decretos e algumas dessas leis também trouxeram uma disciplina em matéria de contratações administrativas e licitações. E é nesse ponto que nós precisamos ter cuidado, porque esses atos normativos, alguns deles estabelecem, então, essas regras diferenciadas para essas licitações e contratos em período de pandemia, que é o nosso tema de interesse imediato, e nos interessaria saber, então, inicialmente, que balizas utilizar para apreciar se eles são válidos ou inválidos, né? Se poderiam
a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles disporem nos seus atos normativos próprios no sentido proposto em cada um deles. Nós tivemos recentemente, e eu creio que muitos de vocês tiveram acesso a pelo menos alguma notícia sobre esse assunto, um julgamento de uma ADPF, que é a 672. Houve uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, em que foram feitas algumas determinações importantes. Ela foi uma decisão muito polêmica porque o presidente da República mostrou muito contrário àquilo que tinha sido decidido. Essa matéria foi bastante discutida pelos poderes, enfim, e serviu aí de pano de fundo para um acirramento do conflito, principalmente entre a STF e a presidência da República. E nessa decisão se decidiu basicamente o que poderiam os estados, o Distrito Federal e os municípios disporem de seus atos normativos próprios em matéria de enfrentamento à Covid, né, em matéria de proteção à saúde. E foi decidido o quê? Foi reconhecido e assegurado uma competência, o exercício de uma competência concorrente entre estados e Distrito Federal e o exercício de uma competência suplementar dos municípios para fins de determinarem as mais diversas medidas aí em matéria de enfrentamento à Covid no âmbito dos seus respectivos territórios e atribuições, né? Então, cada município no seu território e atribuição, cada estado no seu território e atribuição, e ainda que, isso decidiu o STF, ainda que a União venha posteriormente editar ato normativo que seja contrário a esses atos locais, não ficaria afastada essa aplicação dos atos normativos locais, de modo concorrente por estados e Distrito Federal, competência, e de modo suplementar pelos municípios. E para a União restaria o quê? Restaria dispor sobre o tema, sem prejuízo da competência dos demais, que é cada um no seu âmbito, no seu território, de estabelecer essas medidas no âmbito nacional, né? Estabelecer medidas gerais. Por isso que nós vimos aí uma legislação federal menos rigorosa, porque se evita com isso estabelecer um rigor excessivo para todo o território nacional, e medidas crescentemente rigorosas em relação a estados, em primeiro lugar, e Distrito Federal, e municípios, por último, porque a lógica é municípios sendo mais rigorosos que estados, não menos, e estados sendo mais rigorosos que a União, não menos. Então é algo bastante natural que isso ocorra assim, de acordo com a decisão do STF. E nós precisamos compreender essa decisão, porque nós temos duas competências importantes na Constituição. Uma é uma competência administrativa comum dos entes federativos e outra é uma competência legislativa, que é diferente desta competência administrativa comum. Quanto à competência administrativa comum, nós temos o artigo 23, inciso 2 da Constituição, que vai estabelecer que, em matéria de cuidado da saúde, há competência comum entre os entes federativos. Então, todos eles possuem aí algum espaço para deliberar e decidir sobre políticas públicas de combate à pandemia. E esse entendimento ele é reforçado por outro dispositivo da Constituição, que é o artigo 30, inciso 7º, que vai tratar, então, da competência dos municípios para prestar, em cooperação técnica, né, com a União e com os estados, o serviço de atendimento à saúde da população. Ok. Competência administrativa comum. Competência para execução de atos administrativos concretos para fins de realizar este cuidado com a saúde. Mas essa lógica aplicada a essa competência administrativa comum para cuidar da saúde, ela se estende ou não se estende à execução de atos administrativos concretos relacionados a licitações e contratos para cuidar da saúde, melhor dizendo, para cuidar da saúde? Certamente. Em termos de execução de atos administrativos concretos,
nós temos aí também, em matéria de licitações e contratos, esse objetivo comum, essa obrigação comum de enfrentamento, né, e que atinge todos os entes federativos. Surgiria daí uma dúvida. Ok, a lógica quanto a essa espécie de competência é a mesma para licitações e contratos e é a mesma para cuidado da saúde. Mas e quanto à competência para legislar sobre licitações e contratos? Para criar uma nova legislação acerca dessa matéria. Existe uma competência comum dos entes federativos? Se não existe, qual é a consequência dessa competência não ser comum? E como nós podemos ver, por uma análise da Constituição, a resposta aqui é muito diferente. Aqui nós não temos uma competência comum. A competência legislativa, ela tem algumas peculiaridades. O artigo 24, inciso 12 da Constituição, ele vai dizer que em matéria de proteção e defesa da saúde, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislarem concorrentemente sobre esse assunto. E o que é essa competência concorrente? A União, conforme os parágrafos desse artigo 24, ela é responsável pela edição das normas gerais, porém, se a União não edita normas gerais nessa matéria, de modo aos Estados e Distrito Federal suplementarem essa legislação da União, os Estados e o Distrito Federal podem legislar plenamente sobre a matéria. Então, essa é uma consequência da competência legislativa concorrente. Na ausência de normas gerais da União, os demais têm competência legislativa plena. E aos municípios, né, nós teríamos aí os artigo 30, incisos 1 e 2, que vão dispor lá, num sentido semelhante, que vai competir aos municípios legislar sobre assuntos de interesse comum, local, e a suplementação da legislação federal e estadual no que couber. A União não editou uma norma geral sobre o assunto, uma lei com normas gerais, vai lá o Estado edita uma e o município vai suplementar essa legislação federal ou estadual, conforme o caso. Tá, mas e aí? Isso é para a defesa da saúde. Essa lógica, ela de competência legislativa concorrente, ela para proteção e defesa da saúde, ela serve ou não serve para compreender a competência legislativa em matéria de licitações e contratos voltados ao enfrentamento da Covid? Não serve. Não serve. E o detalhe é importante. Ele é um detalhe, mas ele é muito importante. E o detalhe, ele é consequência do artigo 22, inciso 27, que vai dizer que compete privativamente à União, legislar sobre as normas gerais em matéria de licitações e contratos, em todas as modalidades, para todas as administrações públicas, direta, indireta, de qualquer ente federativo, é competência privativa da União dispor sobre essas normas gerais. Então, não temos nenhuma hipótese em que, havendo uma omissão da legislação federal, pode vir algum ente federativo dispor sobre o assunto. Isso malferiria essa competência privativa da União. Vemos, então, a diferença em relação à competência concorrente em matéria de proteção e defesa da saúde. Que, ou distrital ou municipal, que criasse regras gerais novas nessa matéria de licitações e contratos, criando, por exemplo, aí uma nova modalidade licitatória, ou que contraria as normas gerais editadas pela União, né? E aí nós temos o caso de, por exemplo, uma permissão de prorrogação de contratos vigentes, além do limite de tempo previsto na legislação nacional. Nesse tipo de caso, por uma questão de criação ou de contrariedade, nós vamos ter uma norma, um ato normativo que vai padecer de uma inconstitucionalidade material, por uma afronta ao artigo 22, inciso 27 da Constituição. Não é porque nós estamos tratando de enfrentamento, de proteção à saúde, de enfrentamento à Covid, que em matéria de licitações e contratos nós vamos poder fugir à regra de competência privativa da União para tratar sobre esses assuntos das normas gerais. Então nós precisamos de muito cuidado nesse sentido. E nós temos aí algumas leis nacionais que elas têm expressamente esse escopo, né? Elas têm como finalidade, como o próprio artigo 1º delas já traz,
de estabelecer essas normas gerais sobre licitações e contratos. Nesse sentido, a 8666, ela dispõe no seu artigo 1º, também a Lei das Parcerias Público-Privadas, a 1179 de 2004, e outras que não falam isso expressamente, mas que estão lá estabelecendo essas normas gerais, como é o caso da Lei das Estatais. Então, muito cuidado aí quanto a essa questão da inconstitucionalidade material. E tem um outro detalhe muito digno de atenção aí, porque a União, quando ela edita uma lei própria sobre o tema, ela vai precisar criar essas normas gerais, certo? Que são válidas para licitações e contratos de qualquer ente federativo. Mas ela também vai precisar editar normas específicas. Por quê? Porque ninguém vai editar as normas específicas para ela, a União. Então, a União, quando legisla, ela legisla trazendo normas gerais e normas específicas. Não é tudo que está na legislação nacional que é norma geral. E esse é um tema bastante curioso, é um tema que precisa ainda de muito desenvolvimento no âmbito nacional, que as discussões ainda são bastante incipientes nesse ponto. O que é norma geral e o que é norma específica no 8666? O que é norma geral, o que é norma específica em cada uma dessas leis? É claro que, por uma questão de bom senso, algumas questões nós temos como saber de antemão. Prazo máximo de contratação, nova modalidade licitatória, são questões que, pelo menos, aí para uma primeira análise, me parecem de uma questão de competência privativa da União. Senão, cada município e estado aí editaria uma norma estabelecendo um período infinito para contratações. Imagine as consequências também disso para fins da aplicação das licitações dos contratos. E o que existe hoje, nesse ponto de diferenciação entre normas gerais e específicas, é um julgamento interessante, que aí eu vou deixar para a leitura de cada um, havendo interesse, que é o da ADIM 927. E nesse julgamento, o STF teve votos bastante diferentes entre si, mas os votos trazem algumas considerações pertinentes, e o STF justamente o que eu mencionei, que as normas de caráter específico contidas na 8666 são aplicáveis somente à União, não vinculando os estados e os municípios. Então, se os municípios querem inovar em relação a essa legislação nacional, eles precisam primeiramente buscar clareza quanto ao que é específico e, portanto, pode ser contrariado pela legislação municipal, estadual, distrital. Certo? Mas o importante seria isso, cuidado com a edição de normas que contrariam aquelas contidas na legislação nacional por um problema, um risco de inconstitucionalidade material. Depois nós temos um risco de inconstitucionalidade formal. Como mencionei, a maior parte dos municípios, estados, Distrito Federal, que tratou sobre essa matéria de licitações e contratos, o fez por decreto. E isso é um problema, porque um importante requisito formal que a própria Constituição traz para fins de disciplina dessa matéria é um devido processo junto ao Poder Legislativo. A Constituição quer resguardar o processo democrático no que tange a licitações e contratos. E isso é uma reserva legal absoluta que está contida lá no artigo 37, inciso 21, e no 173, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. O 37, inciso 21, para as licitações e contratos administrativos em geral, e o do 173, relativo à lei sobre contratações e licitações das empresas públicas e sociedades de economia mista. São matéria reservada à lei por expressa previsão constitucional. Então, muito cuidado nesse ponto também. Havendo intenção de criação pelo ente federativo de normas específicas próprias, diferentes das estabelecidas pela União, recomendo fortemente que o faça por meio de lei, em matéria de licitações e contratos. E não socorre ao chefe do Poder Executivo usar
o decreto executivo, que é o do 84, inciso 4º, para fins da fiel execução da lei, porque nesse caso, o município estaria criando normas próprias diferentes da norma imposta, norma colocada pela União. Então, ao criar norma nova por decreto, não haveria uma nova norma criada por lei que habilitaria um decreto que buscasse fiel execução a essa lei. Então, nós precisamos sempre, quando houver nova norma sobre essa matéria, de lei e não de decreto, porque o decreto estará inovando. Então, com isso, eu dou por encerrada a questão da inconstitucionalidade formal, né? E, obviamente, se não pode por decreto, não pode muito mais por resolução ou qualquer outra espécie de ato normativo inferior à lei. E aí, como mencionei antes, seria impossível nós adentrarmos aqui ato normativo por ato normativo, então eu simplesmente deixo aí nesse tocante esse subsídio para que cada um faça a sua análise, cada um contribua do modo que possa, né, com esses entes federativos, os lugares onde vivem, enfim, com os lugares onde trabalham. E com isso, passamos agora ao ponto mais denso, então se preparem, se acharam denso o último, agora o negócio é punk, vem porrada aí, que é o das novidades legislativas, e para isso nós vamos poder adentrar um pouco mais aí nas questões técnicas de novidades. No âmbito nacional, o que nós temos hoje? No Brasil, dispondo sobre essa matéria. Nós temos algumas coisas anteriores à pandemia e outras posteriores. Anteriores, é claro que eu vou destacar as principais. Nós temos a 8666, que é alvo de diversas críticas, que tem de fato muitas deficiências, é uma lei antiga, pouco atualizada, há um consenso sobre a defasagem da 8666, tecnologicamente, temporalmente, existe um excesso de exigências formais que acabam prejudicando muitas vezes essa contratação da proposta mais vantajosa, que acabam prejudicando a eficiência na administração. Essa defasagem ela foi realçada com a pandemia, ela já existia, ela foi realçada, e nós temos, inclusive, para fins de curiosidade, uma regulamentação mais que busca ser mais atual e que está em um estágio bem avançado de tramitação no Congresso Nacional hoje, que visa, revogando a 8666, revogando dispositivos do RDC e da Lei do Pregão, busca condensar essas matérias numa mesma lei e modificar diversos dispositivos, criar uma nova legislação em matéria de licitações e contratos, que é o projeto de lei 1292 de 95. Esse projeto, ou seja, apresentado apenas 2 anos depois da 8666, ele já foi alterado muitas vezes e hoje está em fase avançadíssima de tramitação. Então, ele merece atenção aí, porque devem vir novidades em breve, no sentido de todas as licitações e contratos, independentemente da pandemia. Nós temos a Lei do Pregão, obviamente, que é uma das mais utilizadas aí no dia a dia dos servidores que trabalham com isso, a Lei das Parcerias Público-Privadas, a Lei do RDC, do Regime Diferenciado de Contratações, a Lei das Estatais. Nós tivemos aí em 2018 alterações importantes na LINDP, como eu mencionei anteriormente, que dizem mais respeito a uma questão de interpretação das normas, trazem novas balizas para pensarmos no direito público, que é um tema riquíssimo, que daria margem a um outro evento. E nós temos aí as normas, os atos normativos posteriores à pandemia, que são pensados para enfrentamento direto ou indireto à Covid. E aí eu destaco 3 para tratar com vocês. O primeiro é a MP 961, de 2020. Segundo, a MP 966, de 2020. E nós temos também a Lei 13979, com as várias alterações que ela já sofreu, né? Bem, a medida provisória 961, o que ela faz? A quem ela se aplica? Ela se aplica a todos os atos administrativos
praticados durante o estado de calamidade pública, de todos os poderes e todos os entes federativos. O que essa MP fez? Ela aumentou de um modo muito expressivo, algo nunca antes visto na história deste país, aumentou os valores para fins de contratação por dispensa de licitação por pequeno valor, de modo que, não sei se a gente pode chamar ainda dispensa de licitação de pequeno valor, porque os valores estão bem altos por essa MP. E é claro que ela traz uma possibilidade de contratação com valores bem acima do habitual, mas é preciso cuidado na sua utilização, pois não é porque se permite a dispensa por pequeno valor que ela deva ser realizada. Nós precisamos avaliar sempre os custos inerentes à realização do processo licitatório em cada aquisição, em cada compra, em cada contratação, em cada processo licitatório. Nós temos que avaliar os riscos e custos de cada um deles em relação ao benefício que se quer alcançar, para fins de utilizarmos a dispensa ou não utilizarmos. Ainda que haja uma habilitação, é perigoso a utilização em patamares muito altos, porque não sabemos o quanto isso pode ser questionado ainda. Nós temos também na MP 961 de 2020 uma autorização para pagamento antecipado nas licitações e nos contratos pela administração, contanto que se justifique, se demonstre no processo algumas questões que seriam a indispensabilidade para a eficácia da contratação desse pagamento antecipado e que, ou que fique demonstrado que se propiciaria com esse pagamento antecipado uma economia de recursos para a administração, que seja significativa. Então, nesses casos, hoje estaria autorizado o pagamento antecipado. Nós temos também uma autorização para a utilização do regime diferenciado de contratações, que antes era limitado para algumas espécies de contratos administrativos. Hoje nós temos uma ampliação para os contratos em geral da administração, o que não é muito prático, porque como as pessoas não estão habituadas a utilizar o regime do RDC, na prática elas vão continuar usando pregão, um outro caminho igualmente efetivo, prático, que não algo que eles desconhecem, que teriam que aprender a manusear num contexto de pandemia. Então, ainda que haja essa autorização, se abrir uma possibilidade nova, ela talvez não seja muito utilizada nesse período. E é para licitações e contratações de quaisquer obras, quaisquer serviços, compras e alienações e locações. E habilita a utilização do RDC com algumas peculiaridades ali que são trazidas por essa MP. Então, aproxima do RDC com um detalhe ou outro diferente. Nós temos, além da 961 de 2020, nós temos outra MP, que é a 966 de 2020, igualmente debatida aí nas últimas semanas. Foi também objeto de muitos conflitos institucionais entre a Presidência da República, a STF, que foi a MP que, no meu entendimento, reforçou aí o que já dispunha o artigo 28 da LINDB, que dispôs o quê? Dispôs que o agente público ele vai responder pessoalmente quando as suas decisões ou as suas opiniões técnicas elas apresentarem dolo ou erro grosseiro, elas tiverem sido praticadas com dolo ou erro grosseiro. Mas não se admite essa responsabilização por erro excusável. Essa MP ela é voltada para a análise da responsabilidade pessoal desses gestores no enfrentamento à pandemia e à Covid-19 e também no enfrentamento das consequências econômicas e sociais da pandemia. Então, ele é mais vasto, ele respalda o gestor para além
da questão da saúde pública, né? Já se ela for de fato aí transformada em lei após aprovação no Congresso Nacional, nós teremos aí uma continuidade da sua aplicação por um bom tempo aí, com toda certeza, por essas consequências econômicas e sociais que continuarão se fazendo valer, apesar de eventual surgimento de vacina e de uma resposta efetiva em termos de saúde ao coronavírus. Em acréscimo, ela fornece alguns parâmetros para aferir se, inexistindo dolo, o erro foi grosseiro ou foi excusável, o que é uma novidade, ela entra nesses pormenores. E tem como finalidade aí, então, proteger o gestor de boa-fé que nesse enfrentamento dessa emergência de saúde pública ou dos seus efeitos, ele precisa decidir, precisa tomar decisões inovadoras, precisa enfrentar um problema novo, precisa assumir riscos para evitar danos. É muito fácil permanecer na zona de segurança, porque a zona de segurança, em regra, não implica em uma responsabilização. Mas o que se quer promover é justamente uma busca efetiva de soluções. Nós queremos respostas do poder público. Nós queremos que o poder público responda adequadamente a uma nova realidade. Como que ele vai responder adequadamente a uma nova realidade se as soluções forem as mesmas? Às vezes as mesmas soluções não vão servir, em grande parte dos casos não. Então, apesar das diversas críticas que foram feitas a essa MP, inclusive suspeitas em relação a qual era a sua finalidade última, ela tem, sim, no meu entendimento, um grande mérito para fins desse incentivo ao gestor de boa-fé. Nós temos que pensar no gestor de boa-fé, não presumirmos a má-fé. A má-fé existe, deve haver responsabilização diante da má-fé, e ela não deixa de existir com tudo isso, porém, deve haver dolo, deve haver erro grosseiro. Se não, imaginem, o Ministério Público ajuiza uma ação. Quantas ações vocês conhecem do Ministério Público que foram desprovidas? É um erro excusável do Ministério Público achar que aquele agente público cometeu um ilícito? É um erro excusável, mas é um erro. O magistrado, quando decide errado e é apresentado um recurso de apelação e o recurso é provido e os desembargadores dizem que o magistrado errou. É um erro? É um erro. O magistrado de primeiro grau cometeu um erro. Só que é um erro excusável. Foi um erro balizado em doutrina, balizado em jurisprudência, enfim, um erro que incorrido, porém, um erro aceitável. E assim também deve ser com a administração pública. Há erros que são aceitáveis, há erros inaceitáveis. Quando há dolo ou erro grosseiro, não se admite erro grosseiro por parte do gestor público. A pessoa tem uma responsabilidade por ocupar o cargo. E, num momento diferenciado, novamente repetindo, nós precisamos que se assumam riscos. Né? Quanto a essa MP, ela foi objeto de várias ADIs, né, e que foram julgadas recentemente pela STF, que decidiu justamente no sentido aí que foi exposto durante essa fala. Passamos, então, por fim, ao último desses novos atos normativos, que é a Lei 13.979 e as suas alterações. Essa lei, ela tem algumas finalidades gerais, mas alguns dispositivos que fogem dessa finalidade geral. Então, precisa uma atenção aqui. A finalidade geral dela, ela é dispor sobre medidas para enfrentamento dessa emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, né? E aí nós temos essa lei e, conforme o seu artigo 8º, ela é uma lei de aplicabilidade limitada no tempo. Então, ela vai vigorar enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus.
com exceção de um dispositivo que é o que prevê a vigência dos contratos firmados durante a vigência da lei. A vigência dos contratos ela vai permanecer independentemente da lei ter vigência enquanto durar o estado de emergência de saúde internacional. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. E percebam que essa lei, é um detalhe importante também, essa lei ela não fala em estado de calamidade pública, ela fala em estado de emergência. Então, ainda que nós regridamos de um estado de calamidade pública para um de emergência, que é menos severo, essa lei vai continuar aplicável, tá bom? No tocante às licitações e aos contratos, essa lei ela foi alterada pela MP 926, pela MP 928 e pela MP 951. E ela vai disciplinar essa matéria das licitações e dos contratos nos artigos 4º A, 4º I e nos artigos 6º C e 6º D. Todos esses artigos, eles têm uma única finalidade, que é simplificar, maleabilizar e acelerar os processos licitatórios e os contratos administrativos consequentes. Então, passemos a esses artigos, né? O artigo 4º, ele vai trazer uma nova espécie de dispensa de licitação. Algumas pessoas falam aqui equivocadamente que seria a mesma coisa que a dispensa de licitação por emergência. E não é o caso. Não se trata da mesma modalidade e há grandes diferenças que eu gostaria de destacar com vocês. Ele é uma modalidade de dispensa que é para aquisição de bens, serviços, e inclusive serviços de engenharia, e insumos especificamente destinados ao enfrentamento da Covid-19. Há uma permissão ampla aí para dispensar a licitação nessas hipóteses. Então, tratando-se de algum insumo necessário para esse enfrentamento, algum serviço, alguma obra, essa dispensa é admitida, independentemente do valor. Então, vejam, lá antes nós vimos que tiveram alterações sobre as dispensas em geral, as de pequeno valor. Aqui nós estamos falando sobre uma nova modalidade para enfrentamento da Covid. Nós já tínhamos antes uma hipótese de dispensa para situações de emergencialidade, né? E de calamidade pública em geral. Inclusive, essa hipótese ela previa expressamente isso, que era para emergências e para situações de calamidade pública, que é a contratação emergencial que era prevista no 24, inciso 4º, da 8666. Nesse caso aqui, no novo caso, nós temos uma série de diferenças. E quais são elas? Quais são as novidades trazidas? Primeiro, existe uma superação legal nessa nova modalidade de limitações que existiam no texto anterior, que restringia o objeto daquele contrato emergencial às parcelas de obras e serviços que pudessem ser concluídas, né, num determinado prazo. Aí era um prazo de 180 dias. Esse prazo deveria ser consecutivo e ininterrupto, e esse prazo deveria ser contado da ocorrência da emergência ou calamidade. E ainda a redação era expressa em vedar a prorrogação dos contratos. Na nova modalidade de dispensa, ela pode ser realizada enquanto durar a emergência de saúde pública, porém, né, daí de acordo com outros dois dispositivos, que são o 4º H e o 8º, a vigência dos contratos que forem firmados por meio dela vai ser por até 6 meses a contar da firmatura e não do início da emergência. Contar da firmatura, porque ele não fala nada do prazo inicial, a lei não fala nada aqui, ao contrário da 8666, na modalidade antiga. E esses contratos podem ser prorrogados expressamente por disposição legal, por períodos sucessivos.
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública. Então, sendo um contrato necessário, ainda que a emergência tenha se encerrado, mas a vigência do contrato perdure, é justificável que continue sendo executado, tomando como base uma contratação feita por dispensa de licitação para enfrentamento da Covid. Tá? Ainda, nós vamos ter no artigo 4b, que nessa nova dispensa já vão se presumir atendidas uma série de situações que antes precisavam ser provadas naquela dispensa anterior. A ocorrência da situação de emergência está presumida. A necessidade de pronto atendimento dessa situação, de uma resposta imediata, também não precisa justificar. Está claro a necessidade disso. Que exista risco à segurança das pessoas, de obras ou mesmo das prestações de serviços, a equipamentos, enfim, a bens públicos, que existe esse risco, também é evidente, não precisa provar nos autos. E ainda não existe, ou melhor, está presumida a limitação da contratação, a parcela necessária para atendimento à situação de emergência. Isso aqui é um ponto que vai ser destacado, porque antes se tinha que provar, eu estou fazendo um contrato emergencial e esse contrato ele é só para atender essa situação de emergência. Aqui, nós não temos que provar mais isso. Está presumido, quando tu fazes um contrato que é relacionado ao enfrentamento da emergência de saúde pública, não tens que provar mais nos autos que o objeto está limitado ao atendimento dessa situação. Esse aqui talvez seja um ponto perigoso aí de uma inovação trazida por essa lei, para essa nova modalidade. Ainda o artigo 4C, ele vai dizer o quê? Que para bens e serviços comuns, não tem que elaborar estudos preliminares. Está se dispensando esses estudos preliminares. Para agilizar a contratação, não é necessário apresentar aquela gama de estudos técnicos para comprovar que aquele bem ele tem que ser assim ou tem que ser assado, se tratando de bens e serviços comuns, uma descrição básica do bem, sem estudos mais aprofundados, pode ser aceita. Também aqui nós temos alguns riscos, né? Mas, enfim, de novo, é uma ideia de simplificação e de agilidade do processo de contratação. Ainda existe uma simplificação na elaboração do termo de referência, e aí a lei vai trazer em detalhes o que precisa conter o termo de referência ou o projeto básico. Isso está descrito no artigo 4e, nos incisos, está bem especificado ali o que deve conter o termo de referência, mas, enfim, é uma simplificação. E no tocante à fase interna do processo licitatório, nós vamos ter também ainda uma outra grande novidade que está prevista no artigo 4º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, que se passa a admitir nessa nova modalidade, excepcionalmente, e aí tem que ser apresentada a justificativa nos autos, né, dessa vez sim, a dispensa da estimativa de preços para essas aquisições e contratações. Ou seja, se admite que se faça a contratação sem que haja uma pesquisa de mercado anterior, desde que haja justificativa para não fazer essa estimativa de preço. É claro que a justificativa tem que ser muito boa aqui, né, gente? Porque os riscos de não fazer estimativa de preços e contratar a um valor altíssimo, alto que seja, é grande para quem realiza esse processo licitatório. Ou melhor, para quem realiza essa dispensa de licitação. Ainda, uma outra novidade interessante aí que merece uma atenção é que, caso realizada a estimativa de preços, ela não vai ser impeditivo para que haja a contratação por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pelas variações dos preços de mercado.
Lembram quando eu falei lá atrás que a demora no processo entre a estimativa de preço e a apresentação das propostas, por uma questão de mudanças nos preços de mercado, pode ocasionar uma diferença muito grande nos valores entre uma e outra? Pois é, esse dispositivo aqui é pensado para esse tipo de hipótese. E uma coisa curiosa, se vocês entrarem no site da Polícia Federal, vocês vão ver uma série de notícias lá. Essas notícias são sobre diversas operações, e tem muitas operações, mas muitas que são relacionadas a contratos administrativos por dispensa de licitação, em que o preço da estimativa de mercado foi muito inferior ao preço contratado. Então, a lei trouxe uma autorização, porém a Polícia Federal está lá batendo em tudo que é lugar em que esse tipo de prática foi realizado. Então, há uma habilitação trazida pela lei, mas muito cuidado ao utilizá-la. A justificativa deve ser, de fato, muito bem feita para comprovar já nos autos do processo administrativo, antes de qualquer eventual operação da Polícia Federal, que, de fato, essa mudança dos preços se deveu a uma oscilação do preço de mercado entre a estimativa e a compra, ou entre a estimativa e a contratação do serviço, né? Ainda, e aí já estamos chegando mais no fim da abordagem. O artigo 4A, ele, quanto a essa nova espécie de dispensa, ele vai prever que para aquisição de bens e contratação de serviços, essa aquisição e essa contratação não se restringe a equipamentos novos. E então está se admitindo aí contratar coisas usadas. Novidade importante. Contanto que se observe uma condição, que se responsabilize o fornecedor pelas plenas condições de uso desse bem e pelo funcionamento dele. Nós temos ainda nessa contratação uma possibilidade trazida de contratar quando, excepcionalmente, quando se comprovar que essa empresa ela é a única fornecedora do bem ou do serviço a ser adquirido, se admite a contratação dela, apesar de possuir declaração de inidoneidade, ou que ela esteja com o direito de contratar suspenso com a administração. Então, seria um caso de dispensa seria um caso de dispensa de licitação curioso, porque, pensem bem comigo, se esse aqui é um caso de contratação excepcional só se comprovar que ele é o único fornecedor do bem ou do serviço, isso seria uma inexigibilidade de licitação no fim das contas, por inviabilidade de competição. Mas aí esse artigo ele traz isso como uma dispensa em que se admitiria, então, contratar uma empresa declarada inidônea ou com direito de contratar suspenso. Enfim, nós temos aí uma série de outras. Há uma possibilidade de utilização do sistema de registro de preços para comprar bens e também por mais de um órgão ou entidade, né, e aí também entre entes federativos diferentes para fins de proporcionar preços melhores. Nós temos uma admissão de não apresentação de uma gestão de riscos dos contratos anteriormente ao início da execução do contrato, ou seja, há uma transferência dos riscos da contratação para a execução do contrato. Eu não preciso demonstrar por A mais B antes de realizar a contratação que está sendo feita a devida gestão de riscos para garantir que o contrato seja bem realizado. Se isso for garantido para fins da execução do contrato, isso passa a ser suficiente. Inclusive, não sei se o André ainda se encontra aí, o André Ruemas, mas esse é um tema interessante para desenvolvimento com a comissão de compliance, porque justamente por um problema de efetividade, de necessidade de contratações rápidas,
ao transferirmos os riscos dos contratos administrativos para a execução, nós temos aí um tema riquíssimo sobre gestão de riscos nos contratos administrativos. E isso é algo importante de ser pensado não só para o período de pandemia, mas para depois. Temos como agilizar contratações e evitar problemas na execução dos contratos? Se temos como fazer isto, se temos como fazer isto com ganhos, como devemos fazê-lo? Então, esse é um tema bem bacana de ser desenvolvido. Ainda, antes se aceitava supressões ou adições em até 25% nos contratos em geral. Agora é em até 50%. Mudança importante também. E última das novidades aí da nova espécie de dispensa é que essa questão dos 50%, ela só era válida para as questões ligadas a obras e serviços de engenharia. Agora, elas são para os serviços em geral, né? Então, acaba sendo a mesma alteração que eu havia mencionado anteriormente. A Lei 13.979, ela vai um pouquinho além, né? Como eu falei, tem só 2 artigos que vão além do artigo 4º e até 4º I, que são os artigos 6º C e 6º D. E temos ainda o artigo 4º F. O 4º F, atenção aqui, muita atenção, porque aqui o 4º F traz uma hipótese, tá? De, excepcionalmente e mediante justificativa, quando houver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, se dispensar a apresentação de documentos que comprovem requisitos de habilitação. Tá? Então, assim, a lei até ela é tecnicamente um pouco errada nesse ponto, porque ela fala que vai se dispensar as comprovações de regularidade fiscal e tal, ou mais requisitos de habilitação. Porém, as próprias questões ligadas à regularidade fiscal são requisitos de habilitação, então ela fica repetindo, usando palavras desnecessariamente. A única questão dos documentos de habilitação, os únicos documentos que não podem ser dispensados são o de comprovação da regularidade relativa à Seguridade Social. Isso porque na época que essa lei foi editada, isso ainda era uma obrigação constitucional. Só que houve uma emenda constitucional posterior que retirou essa obrigação constitucional, mas, enfim, a lei continua válida como foi proposta lá atrás. Então, é proibida abrir mão desse requisito de habilitação e também não se pode abrir mão da declaração que é prevista no artigo 7º, inciso 33 da Constituição, que é uma declaração, como eu já vi em outras intervenções, em outras lives, webinars, é uma questão para inglês ver, assim, porque a empresa pode declarar ali e ninguém sabe se ela está cumprindo ou não está cumprindo. Então, percebam o seguinte, vocês perceberam ali atrás que eu havia encerrado a nova modalidade de dispensa de licitação. Pois é, apesar disso aqui estar dentro do artigo 4º e letras, até o 4º I, o 4º F, ele não é o único dos artigos que não dispõe que isso aqui é aplicável somente para as contratações dessa nova modalidade de dispensa de licitação. Ele não esse dispositivo, ele não é válido, ao contrário dos demais que eu mencionei, apenas para licitações e contratos voltados ao enfrentamento da Covid. Porque, ao contrário dos demais artigos, como vocês vão poder ver analisando melhor a lei, não existe vinculação alguma nesse sentido ao longo da redação desse artigo em específico. Ele está habilitando, em geral, essa dispensa para fins de, nos contratos e licitações em geral, haver aí uma maior celeridade. Tá? Aí nós temos também, num aspecto geral, que foge a essa nova modalidade de dispensa de licitação, nós temos
nos pregões voltados à aquisição de bens, serviços e insumos em geral, nós temos redução pela metade de todos os prazos, nós temos que os recursos só vão ter efeitos evolutivos, e nós temos dispensa de realização de audiências públicas. E, então, isso também é válido para licitações e contratos em geral, né? Novidade importante aí, todo e qualquer edital de processo licitatório ligado a pregão deve observar aí normas que estão dentro dessa lei e que não são necessariamente para contratos ligados ao enfrentamento do coronavírus. A lei vige durante o estado de emergência, porém, ela traz novidades que valem para outros tipos de contratos administrativos, outras licitações. E aí nós temos o anunciado artigo 6º-C e o 6º-D. Né? E aí com isso nós finalizamos aí essa minha intervenção de hoje. O que eles fazem? Eles vão suspender o transcurso. Olhem o problema disso aqui. O parágrafo único do 6º-C e o artigo 6º-D, eles vão suspender o transcurso dos prazos prescricionais para a aplicação de sanções administrativas. Que sanções administrativas? Disciplinares, contratuais e anticorrupção. Ele elenca ali algumas das leis. Ok, prazo prescricional, ok, a administração, no fim das contas, está ganhando tempo, né? Vamos considerar assim. Então, na prática, o que se tem é um aumento do prazo para a aplicação dessas sanções aí. Porém, nós temos o caput do artigo 6º-C, que ele foi incluído pela medida provisória 928. Por que ele é um problema? Primeiro, porque ele peca na técnica. Ele vai condicionar a aplicação dele, ao contrário de todo o resto da lei, ao estado de calamidade pública e não ao estado de emergência. Então, imagine a quantidade de confusão que vai ter, que veio essa MP, incluiu um novo dispositivo dentro da lei, toda a lei era sobre estado de emergência e agora tem um dispositivo sobre estado de calamidade. Se acabar o estado de calamidade e continuar o de emergência, vai ter um monte de gente continuando aplicando esse artigo, na verdade ele não é mais válido, porque não é mais estado de calamidade. Além disso, o que faz esse artigo? Ele estabelece suspensão dos prazos processuais nos processos administrativos, tá? Sempre que forem em desfavor dos acusados e entes privados processados, enquanto perdurar a calamidade. Ou seja, pensem só, para que serve um processo administrativo ligado a um contrato? Serve para garantir que a administração tenha o seu bem, o seu serviço, tenha a obra, tenha as coisas concluídas no prazo acordado, tenha o bem entregue, né, tenha o serviço adequadamente prestado. Aí vai lá a administração, contrato traz problemas na execução, e aí está lá o artigo 6º-C, dizendo que estão suspensos os prazos para sempre que forem em desfavor do contratado ou do acusado, porque ele elenca ali as leis a que se aplicaria essa lógica. Nós temos aqui um sério problema. Isso aqui, com toda certeza, mereceria aí uma discussão judicial sobre constitucionalidade, porque vai de modo contrário a toda a ideia de efetividade, eficiência, eficácia, enfim, das contratações públicas. E então esse caput ele vai impor um grande desafio para a administração nessa matéria de licitações e contratos. Se qualquer sanção ela só vai poder ser aplicada ao final desse processo administrativo, no qual tem que se observar necessariamente o contraditório para a defesa, e se os prazos processuais foram suspensos quando desfavoráveis ao contratado, se qualquer infração for praticada durante a licitação ou durante a execução do contrato, a administração pública não vai poder sancionar. Existe na AGU uma discussão sobre esse ponto aqui, e que alguns advogados defendem que esse caput do artigo 6º-C, ele só se aplicaria para algumas hipóteses, porém,
o caput ele não se limita expressamente a leis, ao contrário do parágrafo único do artigo 6º-C. O parágrafo único, que é sobre prescrição de prazos, ele vai elencar, essa prescrição se dá quanto à aplicação dessa daquela lei. Agora, o caput não. O caput ele traz uma suspensão em geral dos prazos e quando desfavoráveis, ou seja, é diferente do que está previsto no parágrafo único, que é sobre matéria de prescrição quanto àquelas leis especificadas. Então, está prevalecendo na AGU o entendimento que é o problemático, de que não tem como ler diferente de que todos os prazos estariam suspensos para fins quando desfavoráveis ao contratado aí, para fins de aplicar essas sanções. Então, isso aí ainda merece ser discutido mais aprofundadamente. Finalizando, então, o que nós vemos a partir disso? Nós vemos uma série de leis editadas, pensadas para o enfrentamento imediato do coronavírus, mas também vemos aí um ou outro dispositivo pensados para os contratos e licitações em geral, considerando-se que também se tem que executar outras licitações, outros contratos nesse contexto de pandemia, então não só aqueles ligados diretamente ao enfrentamento, mas outros precisam também receber um tratamento diferenciado pelo contexto de pandemia, e nesse sentido eu quero deixar para vocês essa ideia da perspectiva, né? O que se vê para os próximos dias, semanas, meses. Se vê uma tendência a uma regulamentação, como já foi realizado para os contratos privados, da criação de uma regulamentação especial para as licitações e contratos administrativos, qualquer licitação, qualquer contrato administrativo, durante o período da pandemia. E nesse sentido, nós temos um projeto de lei, o 2139 de 2020, ele é de autoria do senador Antônio Anastasia, e esse projeto de lei ele vai propor justamente isso, regime jurídico emergencial e transitório nessa matéria. Então, fiquemos atentos, ele foi proposto por pessoas bem influentes no âmbito jurídico da USP, e parece, a informação que me chegou, é que, apesar de já terem sido apresentadas propostas de alteração, há uma tendência forte de ele ser aprovado como apresentado. Ele traz uma série de problemas que, enfim, não é o caso agora de analisarmos. Então, com isso eu encerro e pedindo excusas aí, eu me aproveitei de ser o responsável pela fala, já que estava sozinho e já que vi tantos webinários aí com 3, 4, 5 falando, eu me apropriei do espaço desses 3, 4 e resolvi, enfim, trazer a maior quantidade de informações possível para fins do aproveitamento disso no nosso dia a dia, né? Era isso.